Queridos amigos que acompanham o canal, hoje vamos falar da nova moeda mundial, meus amigos. Exatamente, ela chegou. Tanta gente falando por tanto tempo sobre ela e ela se mostrou finalmente, meus amigos. A Libra, a moeda do Facebook, que na verdade o Facebook é o de menos, é o menos importante, meus amigos. Há muitas outras empresas por trás, muitíssimo mais importante, e é isso que eu vou demonstrar nesse vídeo. Tá certo, pessoal? Antes de mais nada, os nossos recadinhos rapidamente. Sempre manter aí o bom nível do grupo, está realmente muito bom. E quem quiser fazer parte aí da nossa comunidade, estamos com uma comunidade muito bacana, que só fala de investimento, de como se livrar de dívidas, de juros bancários. Quem quiser, manda um e-mail aí, o e-mail está na descrição, é só me passar. Tá certo, pessoal? Então eu trago aí esse tema, eu vou dar uma visão muito diferente de que todo mundo está falando. Todos estão falando mais ou menos a mesma coisa aí, o que me deixa muito impressionado novamente. E eu realmente vi uma coisa ali em toda essa questão que me deixou muito impressionado, pessoal. Não vou falar que eu fiquei com medo, não vou falar que eu fiquei com receio, porque é um movimento natural e nós, como pessoas pequenas que somos aí na sociedade, a gente tem que buscar se posicionar da melhor forma e é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui. Tá bom, pessoal? Então, realmente é algo muito maior do que a mídia está falando, a mídia está colocando muitas dúvidas em relação a essa moeda, e eu não tenho dúvida alguma que ela é, com certeza, a grande moeda aí que vai trazer uma grande movimentação financeira e vai tirar o poder de muitas moedas aí, principalmente, inclusive, já tem até uma notícia hoje que eu vou mostrar no final do vídeo, inclusive e principalmente dos países emergentes, que são os países aí que têm maior risco, os governos é essa maravilha que a gente conhece. Então uma moeda dessa com certeza traria um grande abalo para as nossas moedas, meus amigos. Ok, pessoal, então, começando aí, eu usei basicamente dois sites muito bons que eu sempre sigo, deixei eles aí na descrição. Eles são sites estrangeiros, eu ter uma traduzida, eu vou ler aqui para vocês. Só para a gente entender exatamente o que é isso, as principais características, e aí ao longo do vídeo eu vou dando aí a minha percepção, que realmente é algo que me impressionou muito. Nenhum site, nenhum canal que eu vi falou sobre isso, que é realmente inacreditável, não fez esse link que eu vou fazer aqui, que é realmente inacreditável. E vocês já sabem, se eu ficar uma semana ou duas aí sem postar vídeo, eu fui dessa para uma melhor, meus amigos. Não, eu tô brincando, né? Deus que me livre. Mas realmente o que eu vou falar aqui é muito incrível, né? Então, espero que não aconteça nada comigo aí. Então, pessoal, basicamente, o que aconteceu, né? O Facebook foi lá, ele realmente disse que vai lançar uma moeda, uma criptomoeda, né? Parece que ele já estava falando isso há muito tempo, a mídia teve muito vazamento aí, né, do próprio Facebook, e aí finalmente eles vieram a público e falaram aí que no começo do ano que vem, certamente, isso aí vai começar, né, a ser uma realidade. Então, uma coisa muito importante também, pessoal, por isso que é bom o YouTube, né? Pega os mentirosos aí. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás que eu dizia exatamente isso, né, pessoal? Que eu vou comentar aqui muito, exatamente isso eu disse no vídeo, que toda a revolução que trouxe aí as bitcoins, aí as infinitas bitcoins que a gente tem no mercado hoje, eu, como economista, via que faltava algo nessas moedas, né? Que essas moedas aí seriam mais um teste de aceitação, né, do público em geral, das próprias tecnologias que estavam envolvidas, da possibilidade realmente de você tanto perder essas moedas como você, de alguma forma, hackeá-las. E o teste aí foi feito com grande sucesso, né? Muitas pessoas aderiram mesmo sendo uma instabilidade enorme, foi muito bem sucedido, né, pessoal? Então tem o vídeo aí meu, vou deixar na descrição também, vocês podem ver. E eu sempre disse que, como economista, faltava algo, pessoal, faltava algo, né? Que era o quê? Exatamente uma mão muito poderosa por trás, né? O pessoal falou muito aí, me xingou muito nesse vídeo, falaram exatamente isso, que a questão de não ter a mão grande e forte por trás é o que torna a Bitcoin aí tão importante, né? E eu falei, bom, deixa o tempo, né, o tempo dirá. E o tempo disse, né, e tá aí.
Porque se realmente, pessoal, fosse uma moeda livre aí das amarras, né, dos poderosos, obviamente ela não ia, ela seria em algum momento, digamos assim, substituída por uma moeda controlada, pessoal, né? Foi exatamente o que eu disse no vídeo e é exatamente o que está se concretizando. Se realmente as bitcoins eram livres, o que realmente se mostrou serem, é óbvio que ninguém ia deixar isso dessa forma, meus amigos, não é mesmo? E, novamente, antes da gente entrar ainda aí nessa questão desses links que eu vou comentar, é óbvio, pessoal, que é uma grande guerra tecnológica, só os sonâmbulos aí que eu chamo, o pessoal chama de gado, eu chamo de sonâmbulo, né? Pessoas que acordam, vão trabalhar, voltam como se fossem sonâmbulos, né? Não vê o que está ao seu redor, né? Então é óbvio, pessoal, que é uma guerra enorme pela tecnologia. Os dados são um novo petróleo, pessoal. O mundo físico é só um mero detalhe. A tecnologia é o bem mais precioso de longe. Tá aí essa guerra aí dos Estados Unidos com a China, com a Huawei aí, né, que ela vai lançar uma tecnologia de telecomunicações, e telecomunicações é tudo, meus amigos. Quem controlar isso controlará o mundo, né? Então essa questão das moedas, ela vai muito além da parte financeira, ela vai muito além da parte até mesmo de controle, meus amigos. Ela vai na parte de dominação. Quem tiver uma moeda mundial muito poderosa será o dono aí do mundo, basicamente, né? Então os Estados Unidos saiu na frente mais uma vez. Eu sempre digo aqui que a tecnologia norte-americana, eu trabalho com tecnologia e inovação há 20 anos, e sempre são eles que estão na ponta, né? A China realmente está começando aí com muita coisa nova e tem tido realmente uma guerra. Toda essa guerra comercial do Trump, inclusive, vai nessa direção, né, pessoal? Quem acha que não é só uma questão de defender as fronteiras, novamente é sonâmbulo, né? Não sabe que isso é algo muito maior, né? Principalmente para chegar na tecnologia, que é o mais importante. Tá certo, pessoal? Então, com base nisso, vamos começar aí. Eu vou dar uma lidinha aqui no primeiro site, porque realmente eu fiz um resumido. O site é muito extenso, mas eu dei uma resumida, eu vou ler aqui rapidamente para vocês, né? Então, o site, essa notícia basicamente é tudo que você precisa saber sobre a criptomoeda do Facebook, Libra. Novamente, vocês vão ver mais para frente que eu acho um absurdo chamar criptomoeda do Facebook. Na verdade, você está escondendo o motivo mais importante desta moeda, meus amigos, tá bom? Então vamos lá, o Facebook finalmente revelou o segredo mais mal guardado. Libra, sua criptomoeda global. Depois de meses de vazamento, é formalmente aberto e podemos dar uma olhada mais de perto no ambicioso projeto. Como você poderia esperar das pessoas, em Menlo Park, Califórnia, é bastante inteligente. O Facebook e seus parceiros criaram uma organização, a Libra Association, para gerenciar os aspectos técnicos do projeto e trabalhar com reguladores para garantir que tudo esteja em alta. Libra também tem algumas salvaguardas embutidas, que foram usadas no mundo real para garantir que o valor da criptomoeda permaneça estável. Se Libra será bem sucedido ou fracassado, ninguém sabe. Ah, claro que não, claro que não. Ninguém sabe. O tamanho gigantesco do Facebook, especialmente nos países em desenvolvimento, pode levar as pessoas a bordo, especialmente se puder criar serviços que essas pessoas queiram usar. Dito isso, as criptomoedas não derrubam as finanças convencionais, apesar de todo entusiasmo. Claro que não, claro que não. Libra é esperado para ser lançado, né, no primeiro semestre do ano que vem, então fiquem atentíssimos aí, pessoal. Vou falar um pouco mais sobre isso no final do vídeo. Mas já atraiu a atenção cética dos legisladores dos Estados Unidos e da Europa. Na quarta-feira, um dia depois da apresentação formal da Libra, o Comitê Bancário do Senado disse que agendou uma audiência para 16 de junho sobre a criptomoeda. O nome da audiência, examinando a proposta da moeda digital do Facebook e considerações sobre privacidade de dados. Mais uma vez, eu fico chocado como falam que é uma moeda do Facebook, quando no fundo é muito além disso. Por que o Facebook quer uma criptomoeda? Isso não é realmente cryptocurrency do Facebook. É o projeto da... Olha só que importante isso, pessoal. Né? Não é realmente uma criptomoeda do Facebook. É o projeto da Associação Libra, que o Facebook cofundou. Estamos chegando perto da verdade, meus amigos. A associação, que servirá como uma autoridade monetária para a criptomoeda, diz que o objetivo da Libra é capacitar bilhões de pessoas,
citando 1,7 bilhão de adultos, sem contas bancárias que poderiam usar a moeda. Olha só que coisa, pessoal. Tirando os bancos aí, né, os gigantes titânicos aí que a gente fala bastante aqui no canal, responsável aí por, né, muita parte das crises que a gente vê sai realmente dos bancos, né? Então vamos lá. Aí a Libra Association, mas o Facebook tem seu próprio interesse em dinheiro digital que antecede a Libra. A rede social tinha uma moeda virtual chamada Credits por cerca de 4 anos, como forma de efetuar pagamentos em jogos no Facebook. Em maio, o CEO Mark Zuckerberg disse ao F8, encontro anual de desenvolvedores da empresa, que enviar dinheiro online deve ser tão simples quanto enviar fotos. Olha só, né? Que coisa. Quem joga joguinho aí no Google já é assim, né, pessoal? Você dá um clique e já foi o pagamento. Incrível. Libra é projetado para tornar mais fácil e barato para as pessoas transferir dinheiro online, o que pode atrair novos usuários para a rede social. O Facebook também pode ter planos maiores para a Libra, embora ainda não os tenha compartilhado. Uma nova subsidiária chamada Calibra executará uma carteira que será necessária no lançamento inicial. O Facebook criou a Calibra, uma subsidiária regulada, para garantir a separação entre dados sociais e financeiros, para construir e operar serviços em seu nome, além da rede Libra, segundo o documento. Analistas da RBC Capital Markets dizem que esses serviços provavelmente incluirão jogos e comércio. Olha que bobagem, né, pessoal? Como se isso realmente fosse o que está por trás, né? Agora que vai chegar realmente a parte aí, pessoal, que eu acho que o meu canal aí vai, né, o nosso canal aqui vai fazer a diferença, tá bom? Então o Facebook terá controle direto sobre a nova criptomoeda? Não, 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 não. O Facebook é um dos membros da Associação Libra, organização sem fins lucrativos, que servirá como autoridade monetária de fato para a moeda. O que é uma autoridade monetária, meus amigos? Os bancos centrais, olha aí, um banco central, quem sabe aí das teorias, né, do nova ordem mundial, um governo único. Então quer dizer que você está transferindo a responsabilidade dos bancos centrais, que ainda tem que dar uma satisfação para o povo, né, mesmo que seja mínima, e a gente sabe que é extremamente manipulado. Então você está falando que você vai transferir essa autoridade para uma entidade privada, muito interessante. A associação do Facebook através do Calibra. Outros membros fundadores agora, que é o ápice, meus amigos, desse vídeo. Outros membros fundadores incluem Mastercard e Visa. Checkmate, pessoal. PayPal, Uber, eBay, Vodafone e Mercy Corps. A associação espera crescer para 100 membros, a maioria dos quais vai desembolsar 10 milhões de dólares para fazer o projeto funcionar. Então, pessoal, esse é o ponto principal aí do vídeo que eu queria colocar, tá bom? Novamente, por favor, assistam o vídeo que eu fiz. Eu fiz faz uns 2 meses e eu falo exatamente sobre isso. Para quem acha aí que eu posso estar querendo enganar alguém, não estou. Podem ver lá que eu digo exatamente isso, pessoal. Pessoal, o mundo financeiro ele não funciona, né, se não tiver gente muito poderosa por trás. Ponto final, tá bom? Quem ainda não acredita nisso é porque é muito jovem ou não viveu ainda o suficiente o mercado de capitais para entender. A coisa só anda se vem realmente titãs por trás e movem a coisa. Tá bom, meus amigos? Então, quando eu li aí Mastercard e Visa, eu percebi que realmente essa é a moeda do futuro. Tá, pessoal? Então é o seguinte, novamente, eu não quero entrar em... Né, tem muita gente que investe em Bitcoin, que é apaixonado por Bitcoin, e eu não posso dizer, se ele vender essa porcaria, vai cair tudo. Eu não posso, realmente, para mim é uma incógnita, tá? Uma incógnita como que os Bitcoins atuais vão se comportar na próxima crise. Tá bom, pessoal? Então eu não digo nem que sim, nem que não. O que eu digo é, o canal não sugere uma coisa dessa. Se você quiser mesmo, está muito apaixonado, então deixa 10%, 20% do seu patrimônio no máximo, porque a gente não sabe, pessoal. Em finanças, quando você não sabe, é pior do que quando você tem certeza que vai dar um problema, né? Então é assim, realmente a crise pode vir e os investidores procurarem essas bitcoins atuais para se proteger. Pode acontecer, tá? Mas não é o que o canal sugere, porque há um grande nível de incerteza em relação a isso. Ponto final, essa é a posição do canal em relação às criptomoedas atuais.
Em relação à Libra, pessoal, a sugestão do canal, depois que viu essa questão da Mastercard da Visa, é a seguinte: no dia que abrir, que ainda não tem o dia, só dizem que é no começo do ano que vem, comprem, meus amigos, comprem. De novo, vai ter muita coisa ainda nebulosa, a gente não sabe exatamente, não tem muita informação, como o resto aí que eu vou ler, né? Mas essa moeda tem tudo para ser a moeda oficial do Ocidente contra o Oriente, tá bom, pessoal? Então eu realmente acredito aí, novamente, né, vou dar uma de adivinho, eu realmente acredito que a Rússia e a China não vão ficar para trás, elas vão se unir para fazer as criptomoedas delas. Se vocês pegarem meus vídeos, várias vezes eu já falei que tem aí os grandes globalistas, aí George Soros, né, que apoia aí enormemente as causas progressistas, mas isso é um outro assunto. Ele já falou que a China tem que entrar no esquema, né, do Ocidente. A China tem que entrar. E isso é um bloqueio para o mundo, olha só, pessoal, para o mundo, né, como um todo evoluir. Eu falo muito sobre isso nos meus outros vídeos, quem quiser ir veja os outros, mas ele já deixou isso muito claro, né? Então o que ele quer dizer com isso? Que a China não vai aceitar esse tipo de coisa do Ocidente, né? Assim, eu já falei como tem o problema da Huawei aí, que não aceita, que está querendo entrar aí no Ocidente de qualquer forma, e os Estados Unidos está boicotando da forma que pode, né, pessoal? Então, vamos entender que isso é uma briga de titãs, né, entre China e o Ocidente, ou Rússia e China talvez se unam para fazer uma moeda, eu realmente acredito nisso. E como o e-commerce, né, da China é uma coisa insana, insana. Eu vi um dado aí esses dias que tem um dia lá de um feriado chinês que é o dia do solteiro, e só esse dia a China movimenta em termos de dinheiro tudo que o Brasil movimenta o ano inteiro, né, pessoal? Então, que país é esse? Que nação é essa? Astronômica, titânica, realmente é muito, vai e tá cada vez muito mais poderosa, né? Então é óbvio que ela não vai ver uma moeda desse tamanho e vai ficar quietinha, ela vai tentar também lançar a moeda dela. Mas, independente disso, pessoal, a dica aí realmente é a seguinte: nós acreditamos realmente que essa moeda é a moeda do futuro, né, pessoal? A gente não acredita que vai valorizar, vai ter uma diferença de cotação diária como ocorre com as bitcoins atuais, e aí a gente também vai falar um pouco sobre isso. Não é exatamente uma moeda, né? É uma stablecoin, aí eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Ela tem lastro, tá? Ela tem lastro, e então a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas a questão fundamental desse vídeo é essa, pessoal. Quando sair essa moeda, vamos pegar uma partezinha do nosso patrimônio e vamos investir nela, né? Muitas pessoas falam para mim que o Bitcoin é o ouro, né? Para não investir tanto em ouro, investir em Bitcoin. Eu sempre falei que não. E agora essa moeda vai com certeza ser uma moeda para ficar em paralelo com o ouro. Não acho que o ouro vai perder valor, o ouro ainda tem muito valor. Todas essas grandes nações compram ainda ouro, mas eu acho aí que a longo prazo, com certeza eu acredito que essa moeda vai ficar em paralelo com o ouro. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. E para realmente argumentar, né, basear isso tudo que eu estou falando, eu trouxe aqui para vocês, novamente quebrando aí muitos coraçõezinhos, né? O tamanho do poder, pessoal, da Visa e da Mastercard, né? Novamente, quem acha que são empresas que simplesmente processam pagamentos, né, de cartão de crédito, revejam completamente as suas concepções. Eu trouxe, pessoal, 2 links aqui realmente incríveis que eu vivenciei. Isso ninguém me falou, eu não li em livro nenhum. Eu vi na televisão passando e realmente eu achei incrível, né? O primeiro link aí é exatamente a Master saindo da Crimeia quando deu todo aquele problema, né, com a Rússia. Então a Rússia foi lá, invadiu a Crimeia, e eu vou ler aqui o título, né? Então a Rússia foi lá, invadiu a Crimeia, e para abalar os russos, né, os Estados Unidos foi lá e cortou o acesso dos russos, né, do pessoal que está na Crimeia, através dos pagamentos Visa e Master. É lógico, pessoal, que isso causa um impacto financeiro, e é isso que eu quero trazer aqui no meu vídeo. Isso causa um impacto financeiro enorme, né? Um controle remoto que um país tem sobre o outro de forma incrível, né? Então tá aqui, peguem aí o link se vocês quiserem. Os sistemas Visa e Mastercard cessaram a prestação dos seus serviços na Crimeia.
As empresas explicam que a decisão foi tomada devido à introdução das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos em 2014. Tá bom, pessoal? Então, e o mais incrível novamente que eu falei, realmente como que pode então, né, chamar de moeda do Facebook, né? É óbvio que não é uma moeda do Facebook, é uma moeda da Master e da Credit Card, que são realmente, da Master e da Visa, que são realmente muito poderosas e fazem esse controle, né, de uma forma remota. E o outro linkzinho aí, olha que coisa, meus amigos, o Banco Central da Venezuela e a Superintendência das Instituições Bancárias do país, SUDEBAN, anunciaram que os bancos devem desenvolver um sistema de operações financeiras próprio e renunciar aos acordos com o sistema Visa, Mastercard e Maestro até 30 de janeiro. E aí o título aí, né, da notícia, Venezuela deixará de usar Visa, Mastercard e Maestro, diz mídia. Então, pessoal, o que acontece, né? Depois de toda aquela coisa tenebrosa, mais uma vez pessoal aqui, os poucos que defenderam o Maduro aqui no meu canal foram banidos, porque o socialismo é uma praga, muitíssimo pior que o nazismo e o fascismo, matou muitíssimo mais gente. Então não venham defender esse tipo de coisa no meu canal que será banido, né? Fascismo, comunismo e nazismo para mim é a mesma coisa, são irmãos gêmeos, siameses, só que o irmãozinho aí do socialismo é muito mais gordinho, porque até hoje temos partidos aí com esse nome maldito e eu não tolero esse tipo de coisa no meu canal. Então se você é nazista, fascista ou comunista, pode se desinscrever, pode dar o dislike aí que você quiser e faz o favor de nunca mais aparecer no meu canal. Tá certo, pessoal? Então, dito isso, para ninguém falar que eu tô defendendo a Venezuela e aquele ditador sanguinário, criminoso, genocida chamado Maduro, não é esse o caso, mas é óbvio, né, que os Estados Unidos, nesse caso, como ele realmente quer que esse ditador genocida saia do país, ele também se utilizou desse instrumento, né, da Master para fazer com que houvesse um impacto financeiro na Venezuela. Tá certo, pessoal? Então isso é o mais importante a gente entender novamente, não vi isso em lugar nenhum falando, dizem a Master e a Visa como se fosse um detalhe, né? Um simples detalhezinho aí nessa transação, quando na verdade é o mais importante. Tá bom, pessoal? Então isso era o mais importante que eu queria dizer, deixar bem claro. Eu vou terminar de ler aqui a notícia, tem muita coisa interessante ainda pra gente entender, mas esse é o ponto principal. Tá bom, meus amigos? Então, continuando lá, cada membro tem o mesmo voto na associação, com sede na Suíça. Sempre a Suíça, meus amigos, sempre a Suíça, né? Todo o cérebro financeiro mundial, principalmente do Ocidente, está na Suíça. Mas não é difícil de entender que mais essa questão está lá também. Assim, o Facebook não terá mais a dizer sobre as decisões de associação do que qualquer outro membro. É óbvio, né? Foi o que eu falei, o Facebook é um mero detalhe. O importante mesmo são essas empresas que já processam pagamentos. Dito isso, o Facebook desempenhará um papel descomunal nas fases iniciais do projeto da Libra. Além de administrar a carteira do Calibra, o Facebook espera manter um papel de liderança até 2019. Depois que a rede for lançada, o Facebook diz que seu papel e responsabilidades serão os mesmos de qualquer outro membro fundador. Não me diga, né? Olha só. Como a Libra se diferencia das outras criptomoedas? E aqui é muito importante também, pessoal, exatamente o meu fundamento lá do outro vídeo. Vamos começar abordando como Libra é semelhante a outras criptomoedas, como Bitcoin e Ether. Como elas, Libra existe inteiramente em forma digital. Você não poderá obter uma nota ou moeda de Libra. Muito interessante isso, né, pessoal? É um conceito antigo aí das outras criptomoedas, mas mesmo assim ainda é muito interessante. E assim como outras criptomoedas, as transações da Libra são registradas em um livro de software conhecido como blockchain, né, os famosos blockchain, que confirma cada transferência. O blockchain de Libra será gerenciado pelos membros fundadores nos estágios iniciais, mas evoluirá para um sistema totalmente aberto no futuro. Ao contrário do Bitcoin, do Ether e de algumas outras criptomoedas que não são apoiadas por nada e oscilam descontroladamente em resposta à especulação, o Libra será atrelado a uma cesta de ativos que ancorará seu valor. Bingo! Bingo, meus amigos. 2 meses atrás eu disse isso, hein? Se estivesse valendo dinheiro, eu hoje era um homem rico. Como não valeu, eu continuo sendo um trabalhador assalariado. Muito obrigado. A Associação Libra não disse quais serão esses ativos, mas indicou que incluirão depósitos bancários. Opa, vamos lá, pessoal.
Tenham mais paciência aí, o vídeo tá extenso, mas é um tema extraordinário, né? E é o nosso futuro. Depósitos bancários e títulos do governo em moedas de bancos centrais estáveis e respeitáveis. Bingo! Exatamente o que eu falei no outro vídeo, pessoal. Se você não tem um lastro muito poderoso com grandes empresas que garantam o valor daquela moeda, não adianta, pessoal, não adianta. As oscilações ocorrem e quando os poderosos decidem, a moeda ela pode valer nada, né, ali alguns minutos. Então, exatamente o que eu falei que estava faltando numa criptomoeda grande para ela se tornar a moeda mundial, pronto, tá aí. Tá certo? Isso sugere grandes moedas globais, como o dólar e o euro, que não flutuam violentamente dia a dia. Perfeito, pessoal, é exatamente o que eu comentei, né? A gente pode fazer aqui, pessoal, um parênteses para a gente entender mais do economês. A gente pode fazer aí um paralelo com os fundos, né? Tem muitos fundos multimercados que eles fazem exatamente isso, para eles trazerem sempre uma rentabilidade boa. Eles têm uma composição de diversos ativos, né, de diversas moedas, tanto de multimercado, quanto cambial, quanto vários aí fundos, né, eles fazem exatamente isso. Então foi exatamente o que eu disse no outro vídeo, né, a criptomoeda, que seria a criptomoeda global, ela seria em primeiro lugar apoiada pelos titãs mundiais aí da indústria, das empresas, e em segundo lugar tem um lastro em cesta, né, de moedas, de títulos de governo. Perfeito, perfeito, pessoal, realmente fecha com tudo que eu tinha imaginado, que eu falei. A oferta de Libra aumentará ou diminuirá com base em quão popular é. Se as pessoas quiserem usar Libra, a associação comprará mais dos títulos subjacentes e criará um Mint, novo Libra. Se as pessoas quiserem sacar Libra, a associação irá pagá-las e destruir ou queimar a quantidade adequada de Libra. Apoiar uma moeda com um ativo não é nada novo. Na verdade, costumava ser como o dólar, meus amigos, dos Estados Unidos, que era apoiado pelo ouro. Exatamente o que eu falei. O valor do dólar de Hong Kong é atrelado ao dólar do ZEL e é administrado por uma currency board, que só pode emitir novas notas se tiver reserva suficiente. Então, pessoal, é exatamente aquele conceito, né? Novamente, exatamente como um fundo. Se o fundo quiser ter mais cotas, ele tem que comprar mais ativos que fazem a base dele, né? Então é perfeito, pessoal, perfeito, tudo bate, impressionante, tudo bate. Como o Libra e outras criptomoedas se comparam ao dólar dos Estados Unidos? O dólar americano é testado, aceito em grande parte do mundo. Alguns países gostam tanto do dólar que o usam em vez do seu próprio dinheiro. E os dólares ganham juros, embora as taxas atuais não sejam muito grandes. Claro que o dólar tem fraquezas. O uso de dólares, principalmente entre fronteiras, pode ser caro porque os bancos aceitam um corte para convertê-los em moedas locais. Se você usa dólares em um cartão pré-pago, a empresa de cartão de crédito provavelmente está cobrando do comerciante uma parte da sua compra. Isso é óbvio, né? E se o governo dos Estados Unidos imprimir muitos dólares, a inflação pode surgir, que é o que a gente vive falando aqui no canal dos quantitative easing, ok? Apesar do hype, cryptocurrencies não são amplamente utilizados. É o que eu sempre falei também, pessoal, tem muita gente que utiliza, mas é óbvio que não é algo popular ainda, né? Então ele fala aqui, tente comprar uma xícara de café com Ether. Sim, é possível, mas não difundido. O valor das criptomoedas é volátil, muitas vezes subindo ou caindo mais de 5% ao dia, dificultando a percepção do valor ao longo prazo do ativo. Então, novamente, né, pessoal, você tem que ter uma estabilidade monetária para você realmente introduzir aquela moeda na economia. Você não pode basear o salário dos trabalhadores, por exemplo, em uma moeda que flutua dessa forma, né? Isso lembra muito o Brasil na época da inflação. E isso não pode. Eu cansei de falar isso aqui no canal, fui xingado por tudo que é lado, mas é a única realidade. Enquanto você tiver realmente uma instabilidade como essa, você não pode inserir uma moeda dessa nos países, nos pagamentos rotineiros. Você quebra a nação, né? Criptomoedas podem facilitar o envio de dinheiro diretamente para alguém, embora não seja privado. Criptomoedas podem ser pseudônimas. Ninguém precisa saber seu nome. Em algumas criptomoedas, notavelmente o Bitcoin, tem um limite do número que pode ser cunhado, o que significa que os donos das moedas existentes não precisam se preocupar com a criação arbitrária de novas moedas, o que era um ponto muito positivo aí, sem dúvida. Isso é apenas um truque
para que o Facebook possa colocar suas mãos em dados financeiros e em anúncios direcionados ainda mais precisamente. O Facebook não tem grande reputação de proteção de privacidade. Provavelmente vai ficar de lado quando começar a pedir para as pessoas confiarem em suas atividades financeiras. O Facebook diz para não se preocupar, claro. O Calibra, o criador da carteira que você precisará usar o Libra, é configurado como uma subsidiária do Facebook. O acordo permite que o Calibra seja regulamentado pelas autoridades para evitar lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. Mas também os dados financeiros do Calibra separados dos dados sociais do Facebook, de acordo com a empresa. Aí, pessoal, vem, né? É óbvio que o Facebook vai falar que os dados serão, né, extremamente protegidos, mas isso, sinceramente, né, pessoal, é uma coisa que também não vale tanto, porque hoje nossos dados estão nos bancos aí, eles têm, óbvio, políticas muito agressivas, né, de proteção de dados, mas de qualquer forma eles já estão aí no mercado, né. O Calibra diz explicitamente que os dados dos clientes não serão usados para melhorar a segmentação de anúncios, tal. Isso é aquele papo, né, que óbvio o Facebook já foi pego um monte de vezes, com problema aí de segurança, e está dizendo que isso não vai acontecer. Essa parte eu não vou nem comentar, que é uma coisa meio óbvia. O que há em seu nome, né? Libra é um signo astrológico que representa a justiça. É uma antiga unidade romana de peso e significa livre em francês, embora seja escrito libre, né? Olha só, tô até falando francês agora. O que políticos e reguladores pensam sobre a Libra? Aí tá falando aqui que o Washington, né, Estados Unidos e Europa, eles vão passar aí por um pente fino, vai ter que, né, negociar bastante isso aí nos seus senados, nas suas câmaras, e realmente é uma coisa que eu não duvido, né, porque lá isso é muito forte, né, fora do Brasil, e acredito que no Brasil também vai ter bastante discussão, mas, meus amigos, é algo aí que realmente infreável, né. Então, pessoal, só para terminar aí, que o vídeo está realmente muito extenso, mas é um tema realmente fantástico, né? Eu vou só falar brevemente aqui o outro site, que também é muito bom, trouxe algumas informações a mais. O que era repetido eu já tirei, então vamos a ele. Criptomoeda Libra, os gigantes das redes sociais, Facebook, tal. Contrariando as especulações que ele chamaria Global Coin. Olha que interessante, né, pessoal? A moeda ia chamar Global Coin. Para quem é teorista da conspiração, isso é realmente um prato cheio. Mas depois de tudo que eu falei aqui, não tem dúvida realmente que essa é a moeda aí da nova ordem mundial, né, pessoal? Se realmente tiver um governo único, essa será a moeda. Isso se a China deixar, lógico. O projeto da Libra é certamente ambicioso, afinal ele quer ser uma moeda global, sem fronteiras, de baixo custo de transferência e com uma excelente aceitação. O Facebook caracterizou a nova moeda como uma nova moeda global com a tecnologia blockchain. Em teoria, a moeda foi desenhada para ser robusta, fácil transferência e ainda mais interessante, com baixa volatilidade e lastreada nas moedas tradicionais, que foi aquilo que a gente comentou. Então é isso daí, pessoal. Acho que ele fala aqui um pouco também da questão que o Facebook está querendo mostrar para o público, né, que não vai ser uma moeda centralizada, exatamente por isso que é todo um grupo junto. E o mais importante aí desse vídeo também, muito importante essa questão, como conseguir, né, a moeda. Então ele diz aqui, por enquanto não existe nenhuma informação como conseguir. Também não sabemos se haverá uma ICO, né, ou ICO lá nos Estados Unidos, que é como se fosse uma IPO ou IPO, né, quando você coloca uma moeda nova no mercado. Desculpa, quando você coloca ações, né, no mercado de uma empresa. A mesma coisa acontece com as moedas, né, digitais, você tem como se fosse uma abertura aí das moedas no mercado. E se ele será operado por airdrop, né? Airdrop, que é como se fosse, até peguei aqui a definição para não ficar gaguejando. AirDrop é um serviço de compartilhamento de arquivos via Wi-Fi desenvolvido pela Apple, disponível em seus sistemas operacionais iOS e Mac. Foi introduzida no Mac tal. Então é um softwarezinho, né, pessoal, que vai exatamente fazer essa transferência de dados para a gente poder usar esse dinheiro novo, tá bom? Então, pessoal, não tem realmente uma data ainda. Com certeza quando sair, quando estiver próximo, eu vou comprar, eu vou colocar no canal, então continuem aí seguindo o canal. Com certeza eu vou fazer essas operações e vou alertar todo mundo. De início eu vou realmente comprar, óbvio, um pedaço, uma parte muito pequena do meu patrimônio, só para ir pegando a manha, mas realmente eu acredito que vai ser uma grande jogada, né? E para finalizar, tem mais um link aí, pessoal, que é só um detalhe, né?
que é exatamente nesse link aí estrangeiro, muito bacana também que eu sigo, o Lifehacker. Ele fala, será que o Google, né, e a Apple vão desenvolver também uma moeda? Então, pessoal, com base em tudo isso que eu falei, né, o que nos diz a lógica, né, que não, né, exatamente porque isso é uma cortina de fumaça, pessoal, né, a tecnologia por trás ela é só um detalhe, o que importa são os titãs aí que estão por trás disso tudo. Então, se você já tem a Master e a Visa, que são os dois grandes senhores aí do Ocidente sobre o mundo inteiro, né, meio que controlando aí a quantidade de dinheiro que vai de um lugar para o outro, não faria muito sentido você ter realmente aí no futuro uma moeda do Google e da Apple. Então nesse site ele está falando que não há essa previsão de se ter, né, exatamente porque eu acredito que ao invés de criar uma moeda nova, eu acredito que essas empresas elas vão entrar, né, como sócias também, digamos assim, naquele grande conglomerado. Mas aí de novo eu estou dando uma de adivinho, eu também não duvidaria se elas lançassem no futuro. É como se você tivesse lá, né, hoje o euro e o dólar, então você vai ter uma moeda do Facebook, uma moeda do Google, uma moeda aí da Apple, também não duvidaria isso, mas eu acho que é muito pouco provável, né? E nesse link ele diz exatamente isso, que eles não têm nenhum plano, eles viram aí tudo sendo lançado, sendo anunciado, e não se manifestaram no sentido de também criar uma moeda, né? Mas independente disso, pessoal, mesmo se tiver uma nova, eu também acho que seria um bom investimento. Isso realmente, novamente, traz aquilo que eu disse. O que importa realmente é você ter aí gigantes mesmo que garantam, né, o lastro, garantam que essas operações vão estar sempre em dia. Hoje, né, inclusive, saiu aí uma outra notícia muito interessante, que vale muito a pena também, vem em direção a tudo isso que a gente está falando. Deixei o link aí, cofundador do Facebook diz que Libra ameaça países como o Brasil. Não me diga. Para Chris Hughes, a criação do Facebook, em parceria com outras empresas privadas, cria riscos à soberania dos países, principalmente os emergentes. Então tá aí, pessoal, leiam a matéria. Essa aí tá em português mesmo, não faz muito sentido. Mas o que ele fala é exatamente isso, né? Como vai ser uma moeda muito forte, é óbvio que essas moedas podem acabar nublando aí tanto moedas de países grandes como os Estados Unidos, que o pessoal está falando muito aí que o dólar tá com problema porque está gerando muito dinheiro barato com os quantitative easing. Então, o que se dizer do Brasil, então, né, no vídeo anterior que eu falei do ouro, da Argentina, né, da Venezuela, imagina o que vai acontecer com as moedas aí desses países, né? Realmente isso pode trazer uma pobreza muito grande, uma miséria muito grande. Tá bom, pessoal? Então é isso, vamos ficar ligado aí às novidades. Vou estar sempre falando disso aqui no canal. Eu acho que realmente isso é um marco, para bem ou para ruim, aí cada um vai decidir, mas eu acho que nós aí, novamente, como formiguinhas, temos que nos posicionar e ter um pedacinho do nosso patrimônio nesse ativo aí. Tá bom, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado. Novamente, curtam, compartilhem, cliquem no sininho aí para receber as novidades. Um grande abraço!